Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vinícius Portela Bitcoiner Maximalista. E assim, esse vídeo vai ser sobre opinião, a minha opinião a respeito de criptos e de Bitcoin e por que eu me considero um Bitcoiner maximalista. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de se inscrever, porque esse canal está começando. Esse aqui é um dos primeiros vídeos dele, então não esquece de se inscrever para fazer parte da história desse canal como um dos primeiros inscritos dele. E também não esquece de deixar um like e depois deixa um comentário aí expressando a sua opinião a respeito desse assunto. E é o seguinte, por que, na minha opinião, o Bitcoin é o único ativo de real fundamento, de real valor para o longo prazo no que se refere a criptomoedas e por que eu acho que isso não vai mudar? Tem duas respostas a essa pergunta. Tem a resposta curta e direta e tem a resposta mais explicada. E a resposta curta e direta é porque o Bitcoin é o primeiro, é o verdadeiramente descentralizado e porque não tem motivos para você reinventar a roda. Certo? Essa é a resposta rápida. E tem outros motivos também, porque se você analisa os gráficos, você vê que o Ethereum, por exemplo, perdeu mais de 59% do valor de mercado para Bitcoin. Várias outras moedas estão, praticamente todos os ativos perdem valor diante ao Bitcoin. Todos os outros ativos cripto no longo prazo. Então, assim, eu fiz uma listinha aqui de coisas. Origem e descentralização verdadeira. Então, o Bitcoin ele surge lá em 2009 com Satoshi Nakamoto. E assim, o Bitcoin ele não teve pré-miner, ele não tem uma fundação por trás, ele não tinha nada. Você teve um criador e a carteira do criador era uma carteira pública, certo? E ele mesmo não mexeu de forma alguma na carteira pública dele. E o Satoshi Nakamoto, mesmo que esteja vivo hoje, muitos acreditam que não está, muitos acreditam que ele era o Ralph Finney, que já morreu, ele não tem poder algum sobre a rede. É diferente de Ethereum, por exemplo, que tem lá uma pessoa por trás que manda basicamente na rede. Quando se trata do Bitcoin, não tem ninguém, é uma rede verdadeiramente descentralizada. E assim, é difícil imaginar que outra rede vai nascer verdadeiramente descentralizada. É muito difícil porque os incentivos, infelizmente, não são para isso. Porque o Bitcoin ele foi criado com o incentivo não do dono ficar rico, não da fundação por trás ficar rica. Não, o Bitcoin ele foi criado com o incentivo de fazer algo diferente do mercado tradicional. Criar um ativo que vá contra a tendência normal do dinheiro fiduciário. E ele foi criado com esse intuito e ele supriu esse intuito. Qual a necessidade de outros? Aí, além disso, ainda tem o fato de que as pessoas vendo que Bitcoin foi uma coisa que foi um ativo que se valorizou muito, pensaram, vou criar minha própria cripto, vou criar minha própria moeda. Aí o que acontece? O mercado ficou cheio de golpistas. Infelizmente essa é a realidade, ficou cheio de pessoas que eram aproveitadores, que criaram outras moedas e que muitas delas eram golpes claros, assim, tem documentários e mais documentários aí que você pode ver a respeito de como esses esquemas funcionavam. Vários desses já foram desmascarados. Então, assim, o Bitcoin, ele pegou um momento, porque não é só a tecnologia, é um momento. Ele já tinha sido, tecnologias como o Bitcoin já tinham sido tentadas antes. Desde a década de 90, várias vezes, várias pessoas tentaram criar alguma coisa parecida com o Bitcoin e todas deram errado. Só que aí, lá em 2009 foi um momento certo, logo após a crise de 2008, onde o Satoshi Nakamoto teve essa ideia, publicou o white paper e assim, não há registro algum que ele tenha ganhado um centavo sequer com toda essa história. Ou seja, é um ativo que teve o início puro, realmente puro. Segundo ponto, escassez programada, oferta limitada. Não, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas que colocam dinheiro em cripto, elas não percebem que
O Bitcoin ele tem uma oferta programada e limitada. As outras criptos não há garantias de que seja assim, principalmente se tem uma pessoa ou uma fundação por trás. Ela pode até mentir dizendo que tem uma oferta limitada quando muitas vezes não tem. E a maioria simplesmente diz direto que a oferta deles não é limitada, né? Acho que eu vi outro dia eu vi aqui no canal do Ad Jefferson que ele tinha 3 trilhões de Baby Dogecoins. 3 trilhões, uma pessoa tinha. Como que pode uma moeda dessas funcionar com uma pessoa tendo 3 trilhões de moedas? Imagina o tanto de manipulação de mercado que pode ser feito com esse tipo de ativo. 3. Segurança e rede mais estável. Bitcoin está no ar, sem nenhuma queda há mais de 16 anos. Tem várias outras criptos que simplesmente tiveram vários bugs, elas pararam de funcionar do nada. E assim, todos os incentivos do Bitcoin é para manter ele funcionando. Porque você vai ter lá mineradores, vai ter nós que estão atuando na rede, que vão ter todos os incentivos econômicos para manter a rede funcionando muito bem. É uma rede de $1 trilhão, ou seja, todos os incentivos dos envolvidos é de fazer com que o Bitcoin prospere. Já em outras criptos não, você tem incentivos mais diluídos em indivíduos ou em fundações. O Bitcoin ele opera pelo sistema de prova de trabalho, Proof of Work, e vai ter outras que vão funcionar por Proof of Stake. E esse sistema de Proof of Stake ele é muito complicado porque muitos especialistas dizem que ele pode ser mais facilmente manipulado. É diferente do Proof of Work, que você precisa colocar teu dinheiro, colocar tua energia das tuas máquinas de mineração para poder fazer uma coisa. Então esse daí é outro ponto. Bitcoin foi projetado como um dinheiro digital para ser uma reserva de valor. Muitas outras criptos, como Ethereum, Cardano ou Solana, são plataformas para contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Então isso daqui é uma coisa muito importante também. É questionável essa questão de smart contracts. Eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre esse assunto de smart contracts. Mas assim, é uma questão. Será que a ideia de contratos inteligentes ela vai ser sempre superior a uma entidade central? É uma questão, porque uma entidade central ela vai conseguir pegar nos detalhes, né? Agora, quando se trata de smart contracts, é basicamente um programa e ele vai lá e acabou. Então, assim, é uma questão importante também e que também não tem a ver com dinheiro, é outra coisa. 5. Comunidade e ideologia. A comunidade Bitcoin é guiada por princípios de liberdade, privacidade, independência de instituições financeiras. Em contraste, algumas criptos são criadas como soluções de nicho ou para maximizar lucros em setores específicos. Então, o Bitcoin ele surge ali entre alguns anarquistas, cyberanarquistas da internet, e ele tem uma comunidade nesse sentido voltada para assuntos tipo libertarianismo e coisas desse tipo. Agora, essas criptos é só um monte de gente querendo ficar especulando, querendo ficar jogando como se fosse cassino para ganhar um dinheirinho em troca. Então, assim, às vezes tem uma questão da forma como você vê os ativos. Porque se você está só especulando, jogando, brincando, assim, às vezes você poderia estar usando esse tempo para trabalhar mais, para poder fazer aportes maiores no seu investimento, coisas desse tipo. Mas aí, na verdade, você fica lá perdendo tempo especulando, olhando o gráfico. Aí daqui a pouco você perde, erra, daqui a pouco ganha um pouquinho e acha que tem um gênio. Então, assim, é uma coisa complicada. 6. Imutabilidade e confiabilidade. O Bitcoin é considerado o mais imutável. Sua rede já provou resistência a censuras, ataques e mudanças arbitrárias. Isso daqui é uma coisa muito importante, porque países tentaram proibir Bitcoin. A China, por exemplo, chegou a proibir mineração de Bitcoin. E mesmo assim não funcionou. Ou seja, mesmo países tentando, mostra que o Bitcoin é uma coisa absolutamente antifrágil. Quanto mais você bate nele, mais forte ele fica. Certo? Mais a rede dele demonstra sua força. Já as outras altcoins já é uma questão questionável. Altcoins podem sofrer com mudanças frequentes em suas regras, forks ou até abandono por parte dos desenvolvedores. Então, essa é a questão. E é por isso que eu me considero um Bitcoiner maximalista. Mas eu respeito a opinião de todos. E se você tem uma opinião diferente da minha,
Escreve ali nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de deixar um gostei, se inscrever. E é isso aí. Valeu, falou!